Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. Bora passar mais uma tarde juntos aí com muita informação, muito entretenimento. Para mim é um prazer passar mais um dia aqui do teu lado. Hoje a gente tem muita coisa boa aqui no nosso programa. A gente vai começar com alerta sobre a saúde dos pets. É isso mesmo, é um bate-papo muito importante sobre vacinação. Além disso, nós vamos falar sobre uma solução para um problema que atinge bastante gente. É a solução para uma questão aí que afeta muita gente, que incomoda, principalmente as mulheres. São as estrias. Fica com a gente, que daqui a pouco a gente vai mostrar aí um método inovador. E para finalizar, a gente vai falar sobre startup. Você sabe o que é uma startup? Sabe como criar uma startup? Bem, daqui a pouco a gente também vai falar sobre esse modelo de negócio que está aí ganhando o Brasil. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência e, claro, já te convido a participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma questão? Para começar, sobre os cuidados com o seu pet. A gente tem aqui uma veterinária que pode responder a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, principalmente sobre vacinação, que é o nosso tema inicial, manda sua pergunta para a gente aí no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você também pode acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, siga o nosso programa, siga a Hit TV e também a mim, Maria Clara Leite TV, sou eu lá no Instagram. Como eu disse, a gente começa sobre cuidados com os pets. Esse é o nosso assunto inicial com a veterinária, a doutora Valéria Arouche, ela que é especialista em cardiologia. Prazer te conhecer, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, prazer é imenso. Doutora, você está aqui por uma razão especial, né? A gente está no mês de setembro. Eu já confundindo. A gente está no mês de agosto. Mês de agosto tem campanha, né, veterinária. Mês que vem, mês de setembro, também tem campanha. Sim. Mas nesse momento nós estamos em agosto, mês do cachorro louco. O que é isso, doutora? Explica pra gente. Isso é mais uma lenda urbana, né? Agosto, mês do cachorro louco. Por quê? Então, antigamente, quando tinham muitos casos de raiva, as fêmeas, elas têm o ciclo 2 vezes ao ano. E pelo clima de agosto, elas começam a ciclar juntas, né? Então, muitas fêmeas no cio, juntas, muitos cães brigando pelas fêmeas, maior contato, mordedura, maiores casos de raiva. Isso lá no passado, né? Então, o agosto foi dito como o mês do cachorro louco por conta disso, né? Por conta dessa lenda. Na verdade, é aquele mês de campanha de vacinação contra a raiva. As prefeituras de todo o país, né, se mobilizam para vacinar os cães e gatos também contra a raiva, uma doença letal que atinge os animais, mas também pode ser transmitida aos adultos. Vamos falar um pouquinho dessa doença? Exatamente. É muito importante que tenha a campanha, então a maioria das prefeituras pega o mês de agosto, conhecido como mês do cachorro louco, para fazer a campanha, porque a raiva não está erradicada, né? Ao contrário de que muita gente pensa, não existe mais casos de raiva. Não. Nos últimos 2 anos foram registrados aproximadamente 5 casos de raiva. Então, foi registrado caso em cão, gato, morcego, né? E isso pode passar, a doença pode passar para o ser humano. E tanto no ser humano quanto nos animais, é uma doença 100% fatal. Não tem tratamento, não tem cura, né? Então, se não é a vacinação, se não é a campanha que as prefeituras fazem, né, para incentivar, aí a gente não consegue ter o controle da doença mesmo. Tá?
Dá pra gente falar um pouquinho de sintomas da doença, só pra gente entender um pouquinho melhor? Normalmente, quando o pet, né, tem uma suspeita, ou quando a pessoa é atacada e existe a suspeita, foi mordida por um animal que não tem vacina, que não tem, não é um animal domiciliado e tudo mais, fica em observação animal, porque ele, em 10 dias, ele tem já os sintomas mais específicos e chega a óbito, né? Então, é uma doença que começa a paralisar os músculos, né? Então, falar, o cachorro está com raiva porque ele fica babando. Não é porque ele fica babando de raiva, ele não consegue deglutir. Então, fica a saliva, né? Ele baba porque ele não consegue deglutir a saliva. Então, o animal, ele fica realmente, tem uma alteração neurológica, ele fica agressivo, ele fica salivando, né? E aí, muito rapidamente, ele entra em óbito porque existe a perda do movimento muscular, de diafragma, então ele para de respirar, e o principal, que é o coração, né? O principal músculo do organismo, que é o coração. Então, quer dizer, é uma doença gravíssima, né? Eu até falei aqui no começo, pega nos animais, Sim. né? É uma doença que ela começa ali no pet, mas ela pode ser transmitida, eu falei, para os adultos, para os humanos, gente. Os humanos. Né? Para os humanos. Então, realmente, é muito perigoso e a única forma de prevenção é a vacinação contra a raiva. Por isso que a gente está aqui, tem esse mês, né, de campanha de vacinação, e a gente está aqui realmente destacando esse tema, começando o programa com esse tema, porque é de suma importância que todo mundo que tem ali o seu pet vacine o seu cãozinho, vacine o seu gatinho, né? Sim, sim. O gato é importante, o gato é muito importante. O gato que tem acesso à rua, é o gato, pior ainda, exato, né, a situação. Exatamente. Então, nesses últimos 2 anos que tiveram esses registros, a gente teve mais registro em gato do que em cão. Olha Porque só. o gato tem acesso à rua, o gato é caçador. Então, aquele gato que, não, ele só fica no meu jardim, no meu quintal, mas ele caça. Então, hoje a gente tem, no nosso ambiente da casa, a gente tem a presença de sagui, né? Tem a presença... Às vezes acontece, dependendo ali da região onde a pessoa mora. Exatamente. E aí, o gato caça, né? O roedor, o rato, e aí ele contrai o vírus da raiva. Então, é muito importante. Né? Então, não é só a gente pensar em ambiente de mata, não. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Você falou, doutora, sobre alguns casos, né? 5 casos que foram registrados nos últimos anos, né? A doença não está erradicada, mas parece que os tutores estão conscientes, né? A maioria vacinando. Sim, eles vacinam, tá? É muito mais comum a gente ver a procura pela vacina da raiva do que das outras, né? Então, às vezes, a gente atende em clínica, o tutor vem, eu vou vacinar, vamos vacinar com qual? Da raiva. Mas e as outras? Né? Existem outras vacinas também, para o cão, para o gato, mas existe sim a consciência. Então, a maioria, quando você fala, o seu cão é vacinado? Sim, eu vacinei na campanha. E tem que ter essa conscientização. Senão... Todo ano tem reforço. Todo ano tem reforço. É igual a vacinação da gripe pra gente, Exatamente. por exemplo, né? Todo ano tem que vacinar. Tem que vacinar. Que é justamente para reforçar ali essa imunidade. Exatamente. Só que nem todo animal está apto a tomar a vacina, doutora, é isso mesmo? Então, isso aí existe a diferença, né, de se você pode vacinar o seu pet num consultório, numa clínica veterinária, por quê? Quando ele vai ser vacinado por um profissional, por um veterinário, o veterinário, ele examina o pet antes, né? Então, ele vê todos os parâmetros clínicos e, claro que o ideal, o melhor cenário aí é que o pet esteja 100% bem de saúde para receber a vacina. Não é porque a vacina baixa a imunidade, se o pet está com alguma alteração ali, você baixou a imunidade, ele pode ficar doente depois. Então, o melhor para o pet, né, o mais seguro seria realmente que ele fosse vacinado por um profissional para poder ser examinado. Mas não tem condições, não tem como levar, é uma área que tem a campanha da prefeitura, vacine na campanha da prefeitura. O mais importante de tudo é a vacinação.
Se for possível vacinar, então, numa clínica, né, veterinária, e vamos supor que o pet esteja lá com alguma questão, a imunidade mais baixa, agora nós estamos no inverno e as doenças do inverno, elas atingem a nós humanos, mas também os pets, né? Exatamente. E aí, nesse caso, espera um pouquinho. É isso? Sim, espere. Então, Espera a às vezes, recuperação. exato. Às vezes você vai vacinar o pet e o tutor fala, não, tá tudo bem, tá comendo, você faz aquela anamnese, tá tudo bem. Aí quando você vai examinar, a temperatura tá alta. Olha. Temperatura alta, ele veio num dia quente, tem o estresse. Ok, normal, você espera 10 minutos, baixou a temperatura. Às vezes não. Às vezes a temperatura continua alta, então não vamos vacinar. Vamos acompanhar uns dias, vamos observar se tem mais algum sintoma para poder vacinar com uma segurança maior. Até porque a gente tem a campanha das prefeituras, né? Campanha de vacinação agora no mês de agosto, mas a vacinação, pelo menos nas clínicas, ela acontece o ano todo. O ano todo, o ano todo. Então não tem problema aguardar, né, nesse caso. Exatamente, exatamente. E não é só essa vacina que é importante reforçar, né? Eu acabei de falar que a gente tem aí as doenças do inverno. Isso. Agora, né, nesse período de inverno, né, meses de julho, agosto, um pouco de setembro ainda, né, a gente tem as doenças, né, que acometem humanos, acometem também os animais. Animais têm lá suas especificidades, né, doutora? Isso. E aí tem aquelas vacinas também que são importantes de reforçar todo ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas. Sim. Tem o que a gente fala de calendário obrigatório, que é recomendado, além da vacina da raiva, é a múltipla viral. Então, a múltipla viral tem específica para gato e específica para cão. Então, ela vai proteger contra algumas viroses, né, que pode acometer o cão ou o gato em algumas épocas do ano, sim. Por exemplo, agora, né, época de frio, o gato tem a rinotraqueite, que é como se fosse a gripe, o cão tem a parainfluenza, a bordetela, que é a gripe canina também, que é protegida por vacina. Então, existe, e nas múltiplas virais, principalmente a do cão tem a leptospirose. A leptospirose é uma doença que é transmitida, é uma zoonose, é transmitida também para o humano, não é? Então, a vacina em si, ela tem, a múltipla viral, ela tem toda uma proteção ali que pode, inclusive, se passar para a gente a doença ou levar o animal a óbito, né? Então, o que a gente recomenda, existem outras. Então, para cão existe a vacina da gripe, existe vacina de giardia, né? Mas a múltipla viral, normalmente, é o que a gente recomenda junto com a antirrábica anualmente, como reforço. Tem período para essas vacinas também? Como agora a gente tem uma campanha, né, para vacinação contra a raiva, essas vacinas, no caso, né, que previnem contra doenças do inverno, é importante tomar, assim, até abril, até maio? Tem uma data? Sim. Essa, por exemplo, a da gripe, eu sempre recomendo que tome no começo do ano. Porque o cão que nunca tomou a vacina da gripe, por exemplo, ele vai precisar de um reforço, ele precisa de 2 doses. Então, se começa ali em fevereiro ou março, dá tempo de, quando chegar o frio mesmo, ele está imunizado contra a gripe, né? Então, existe só isso, mas se não, a múltipla viral, por exemplo, em qualquer fase do ano, o importante é vacinar. O importante é vacinar, né, doutora? A gente sabe que as vacinas têm custo, né? Obviamente, nas clínicas, as vacinas têm custo, né? Agora, na campanha, a vacinação contra a raiva, feita pelas prefeituras, aí, nesse caso, não tem. Mas as vacinas dentro das clínicas veterinárias têm custo, obviamente. Mas é um custo que vale a pena, né? Arcar com esse custo. Uma, porque o bichinho, né, para a maior parte das pessoas, é ali um filho. Né? Muita gente considera dessa maneira, né? Meu pet é meu filho, é minha criança, não é? E assim como uma criança, que a gente tem todos os cuidados médicos, né? A gente leva ao médico periodicamente para saber se está tudo bem de saúde. A gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso pet, né, doutora? E vacinar é sinal de longevidade, é sinal de saúde, é evitar doenças graves e muitas vezes até a morte, né, doutora? Exato. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de tudo isso? Existe um custo? Existe, não tem como. Então, as clínicas, elas trabalham com vacinas de laboratórios confiáveis, a maioria deles laboratórios importados, são vacinas importadas, e existe todo aquele acompanhamento, né? Então, a primeira coisa, eu costumo falar, as pessoas perguntam, mas você, na vacina tem que pagar consulta? Não.
Não tem que pagar consulta. A gente faz uma consulta, mas para assegurar que aquele pet está apto para receber a vacina, né? Então, todo esse diferencial é o que gera um custo, né? E aí eu costumo falar, é caro, mas já fez uma continha básica? Quanto custa, né, se você precisar, se seu pet ficar doente, uma consulta, uma medicação, muitas vezes uma internação e que pode custar a vida do seu animal. Não é? Então, tem que colocar ali na balança e realmente ver que esse custo da vacina é a prevenção, que é princípio de longevidade, sem dúvida. É isso, né? E essa conta básica aí é importante que todo mundo faça, né? Às vezes parece que não, mas dá um gasto. Eu não tenho pet, tá, doutora? Eu não tenho pet. Mas assim, eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, meu cachorro ficou doente, gastei 8 mil, gastei 10 mil. Ali, em uma situação, E quantas vezes aquele pet pode ficar doente, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente, cada vez que tem ali uma enfermidade, dá para você dar um parâmetro aqui pra gente? Só para quem tá em casa que também não tem pet como eu, ter uma noçãozinha dessa diferença? Aquela pessoa que tá pensando em ter pet. Eu não tenho ainda, eu moro num apartamento muito pequenininho, fico fora de casa, mas meu filho, eu tenho um menino de 7 anos. Meu menino me pede um cachorro todo dia. Então, eu ainda não tenho, mas amanhã ou depois eu penso que teremos. Né? Porque é um custo, não tem jeito. Eu costumo comparar bem, hoje, como as pessoas têm o pet como um filho, como um membro da família, eu falo, um filho não tem um custo, uma criança, você tem um filho hoje, né? Você tem que pensar, eu vou ter mais um filho, não vou, existe um custo, né? O pet é a mesma coisa, você tem que dar uma ração de boa qualidade, manter vermifugação, antipulgas, dependendo do seu pet, banho semanal, banho mensal, né? E os cuidados com a saúde, né? E cuidado com saúde, além da vacinação, um check-up de prevenção. Se você tem todos esses cuidados, você evita muita doença, muito custo, muito gasto, né? Então, assim, não é barato, gente, não é. E se você decide ter um pet, você tem que saber que a responsabilidade sobre aquele serzinho é totalmente sua. O pet é uma criança, é um filho que não cresce. E é para sempre. É do começo até o final. E hoje a gente está, né, com uma longevidade muito grande. Então, hoje a gente vê cães, gatos que vivem aí até os 17, 18, 20. Eu tive paciente com 24 anos. Olha, menina, então, nunca vi. É uma vida toda nunca ali. Vi um senhorzinho tão velhinho assim. Então tem que ter cuidado mesmo na hora de decidir. Pois é. Bem, a gente chama você que está em casa a participar aqui do nosso programa, se você tiver alguma dúvida, né, com a veterinária que está aqui com a gente, né? A doutora está aqui justamente para tirar as nossas dúvidas. Você que tem um cãozinho, você que tem um gatinho. A gente tem aqui hoje a doutora Valéria Arouche, que está aqui respondendo as nossas perguntas, né? Falando especificamente sobre vacinação, mas trazendo também outras dicas de cuidados, né? Falando sobre a importância da saúde dos nossos pets. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode participar aqui do nosso programa, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, no DDD 11, número 3337-5886. E a gente tem uma perguntinha para colocar na tela. Vamos lá, quem enviou a pergunta foi a Jeane. Muito obrigada, Jeane, pela sua participação aqui no nosso programa. Ela diz, doutora, se um gato passa mais de 3 meses babando, pode ser raiva. O gato pode pegar raiva mesmo vacinado? Não. Não pode? Não pode pegar raiva. Se está vacinado, não pega. A vacina protege, é a única maneira de proteger. Um gato babando mais de 3 meses, por 3 meses, pode ser raiva? Não, com certeza não é raiva. Mesmo porque o sintoma de babar é porque ele não consegue deglutir. Quando começam os sintomas, em 10 dias o animal morre. Olha, menina. Tá? Então, gato babando por esse tempo todo, provavelmente algum probleminha na boca, nos dentes. O gato tem muito problema de gengivite, então provavelmente esse gatinho está com problema na boquinha, nos dentes. Graças a Deus, né, doutora? É só isso, né? Então, só cuidar aí da parte da saúde bucal, né, desse animalzinho, e aí vai ficar tudo bem. Fica assim. Graças a Deus, glória a Deus.
É isso, Jane. Obrigada pela sua participação. Se você que está em casa também tem uma dúvida, pode mandar sua pergunta aí no nosso WhatsApp. Doutor, eu até queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque até mesmo nós, muitas vezes, acabamos deixando nossa saúde bucal um pouco de lado, né? Tem gente que mal faz as consultas periódicas, né, nos médicos ali que são mais recomendáveis, né, principalmente os homens, não estou enganada, né? A mulherada ainda costuma visitar mais o ginecologista todo ano, né? Os homens acabam não indo tanto ao médico, né? E principalmente quando a gente fala de saúde bucal, não é sempre que a gente está ali no dentista, né? Quando a gente fala dos animais, é necessário também fazer aquele check-up preventivo todos os anos, inclusive cuidando da saúde bucal, né, doutora? É muito importante, hoje cada vez mais, né? E uma das coisas que a gente fala quando vai fazer a vacina, que é uma vez ao ano, o veterinário, essa é a grande diferença, o veterinário está ali examinando, ele já vai identificar, existe uma doença periodontal, existe uma gengivite, precisa ser feito alguma coisa ou não, né? Então isso já é uma maneira de prevenir. Quando vai levar o pet ao veterinário para fazer a vacina uma vez ao ano, já faz essa avaliação. Ah, senti um cheirinho, um bafinho, tá salivando mais, não quer comer direito, tá? Vá, procura um veterinário, né? Pode ser um clínico geral e dependendo do que ele avaliar ali, ele pode até encaminhar para um especialista, que a gente tem o especialista de um odontologista veterinário também, né? Para fazer um tratamento e prescrever o melhor tratamento para aquele pet. Tem um especialista para isso? Tem, odontologista. Mas é tudo ali na mesma clínica ou não? Tem clínicas que tem todas as especialidades. Tem todas as especialidades. Exatamente. Olha só, eu nem sabia que existia isso, menina. Existe. Todas as especialidades dentista a gente de cachorro? Tem sim. Eu não sabia que existia isso, não. Tem sim. Olha só que coisa. Doutor, o pessoal está participando, a gente tem mais algumas perguntas que chegaram no WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor. A gente tem a Silvânia. Obrigada, Silvânia, pela sua participação. Ela diz, boa tarde, eu gostaria de saber qual o tempo correto da verificação de quanto em quanto tempo devo dar ao meu pet. Deve ser vermifugação. A vermificação? Vermifugação deve ser. Ali estava escrito verificação, deve ter saído um errinho ali na digitação. Então, por gentileza. Então, a vermifugação depende muito da rotina desse pet, né? Então, o pet que frequenta lugar público, praça e tudo mais, pode ser feita a vermifugação a cada 5, 6 meses. Então, hoje em dia, a gente tem algumas teorias que falam assim, mas a vermifugação não vai prevenir a verminose. Não vai mesmo, mas muitas vezes, aquele pet, ele tem uma verminose, mas não tem sintoma. Então, ele não tem diarreia, você não vê nada ali nas fezes e ele tem a verminose. Então, se você vermifugar periodicamente, você vai melhorar a saúde dele. Então, depende muito da rotina daquele pet. Normalmente, a cada 6 meses, uma vez por ano, vai depender. Que outros cuidados periódicos são necessários, doutora, tanto com os cães quanto com os gatos? Eu recomendo o uso de proteção para antipulgas, carrapato, né? Então, porque a pulga transmite doença, o carrapato transmite doença, então você manter um produto antipulgas e carrapato também, aí depende do que você usa. Tem uns que protegem 40 dias, tem uns que protegem 90 dias, tem o uso de coleira. Então, vermifugação, antipulgas e carrapato e a vacinação é o que a gente recomenda, né? Além de uma boa alimentação, que também vai depender do estilo de vida, do porte do pet. É o que a gente recomenda para manter o pet saudável. É isso aí. A gente tem mais uma pergunta para colocar na tela, por favor. É a Nilza. Oi, Nilza. Obrigada, viu, pela sua participação. Ela diz, boa tarde, meu cachorro está há anos fazendo tratamento para alergia. Já passei em vários veterinários, dermatologistas e até hoje não obtive uma melhora significativa. Existe algum especialista para esse caso? Já gastei muito. Nilza, gasta mesmo, Nilza. Gasta, né? Gasta. Alergia, eu costumo falar que alergia é uma coisa para a vida toda.
tá? É, menina. A gente tem controle, não existe cura, tem controle. Então, o dermatologista é o especialista que vai cuidar disso, tá? Da alergia, mas muitas vezes a gente tem que mudar todo o manejo daquele cão, daquele pet. Então, é desde a alimentação, com o que a gente usa em casa de produto, né, frequência de banho. Às vezes, muito banho prejudica, tira aquela proteção natural da pele e aí fica mais exposto a qualquer alérgeno, né? Então, a alergia, o dermatologista é o profissional especialista e indicado, mas a alergia é muito individual, a gente tem que, demora para você fazer o diagnóstico, você saber o que está causando alergia e na maioria das vezes você tem que mudar tudo e existe controle, não é cura, é controle. Então, quer dizer, Nilza está fadada a gastar mais tá, ainda, Nilza, é isso? sinto muito, mas você vai gastar ainda bastante. Não tem muita saída, Não né? tem, não tem. É, doutora, complicado, mas faz parte, aquilo que Exato. falamos, né? O bichinho é um filho, é uma Exatamente. responsabilidade. Na hora que você vai pegar um bichinho para criar, você já tem que ter em mente que tudo isso está no combo. Exato. Né? Esse gasto está no combo, né? O valor mesmo em Exatamente. dinheiro, é o gasto de tempo. Exatamente. É aquele companheiro, né, que vai te oferecer amor e você vai devolver, né, esse amor, é ali um Exato. compartilhamento, né, de afeto que é necessário, né, porque eles têm sentimentos, né, Muitos, doutora? muitos, é. Então é um compartilhamento de afeto É. realmente. Então assim, é um novo membro na família. Exato. Não tem jeito. Que depende totalmente de você. É tudo. isso. A gente tem mais uma pergunta para colocar na tela, por favor. A Virgínia Leonídia. Virgínia Leonídia. Obrigada pela sua participação, Virgínia. Ela diz, olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Virgínia? Então, esse pet se chama Bug, é que ela mandou a foto dele, o pessoal tá me falando aqui da produção, ela mandou a foto, daqui a pouco a gente vai colocar a foto no ar. Ela diz, adotei o Bug nas ruas com 5 meses. Hoje ele está com 3 anos e 5 meses. De um tempo pra cá, ele está com o hábito de comer o cocô. É isso? Só da fêmea. É isso? Só da fêmea. A companheira Que é a dele. companheira dele, é isso mesmo. O dele não. Ah, entendi. Então ele tá com o hábito de comer o cocô da companheira dele. O dele não. Eu já fiz de tudo que a veterinária mandou, mas não adianta. Virgínia, de São José dos Campos. Obrigada, Virgínia, ela é do interior de São Paulo. Ela manda um abraço para todos nós. Um abraço para você também, Virgínia. Mas que hábito do Bug, hein? Olha aí o Bug. Safado! Mas lindo ele, né? Uma graça. Beijo para você, Virgínia, e para toda a família. E aí, doutora? Isso é um problema, né? Comer cocô, ninguém merece. É um problemão, não é? É um problemão. Mas assim, Virgínia, se você já consultou a veterinária, já seguiu todas as orientações do veterinário, o que eu aconselho é consultar um adestrador, um comportamentalista. Por quê? A ingestão de fezes, a coprofagia, ela pode ser alguma deficiência, alguma coisa de saúde, mas se você descarta todas as questões de saúde, é comportamental. E aí quem vai ajudar é o adestrador, é um profissional dessa área, né? Principalmente porque ele come o cocô da fêmea, então alguma coisa tem aí de comportamento. Então o veterinário já tentou, já fez a parte dele. Agora, Virgínia, é um adestrador que pode te ajudar. Tem ali as técnicas eficazes para esse tipo de problema. Por que ele está comendo? Às vezes eles vão fazer isso até por estresse. Então, hoje o profissional para ajudar a Virgínia é um adestrador. Olha, cada uma, viu? Aprendi demais, viu, doutora? Que Tem um monte de bom. coisa aqui que você trouxe que eu nunca nem tinha ouvido falar. Obrigada, tá? Bem, vamos lá, vou passar aqui seu Instagram, @vetarouche. @vetarouche, que é da doutora Valéria Arouche, veterinária. O WhatsApp dela é o 11 95424 2552. 95424 2552. Amei, doutora. Obrigada, viu, por todas as informações que você trouxe. Eu vou pedir para você deixar mais um alerta aí, né, para todo mundo que tem o seu pet.
cuidar da saúde, né, do cãozinho, cuidar da saúde do gatinho, principalmente agora nesse mês, né, de campanha de vacinação contra a raiva. Tá ótimo. Enquanto isso, eu vou ali dar um recadinho, tá? Pessoal, quando você adquire um pet, um cão ou um gato, tem que ter em mente que a responsabilidade, principalmente da saúde dele, é sua. Então, não deixe de levá-lo regularmente a um profissional, um médico veterinário, para saber se está tudo bem, como que você deve fazer com vermifugação, com banhos, alimentação para o seu pet, né? Vacinas e tudo mais. Obrigada mais uma vez. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Nós já estamos de volta aqui com o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Pelo que você está vendo, ó, já estamos aqui em pé, numa outra situação já. Estamos com Tássia Piesaroli, assim que se fala seu nome? Exato, difícil, né, menina? Mas acertou. Tássia, prazer. Prazer, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Pessoal, essa é Tássia, essa é Bruna. Prazer, Bruna. Bem-vinda aqui também ao nosso programa. Daqui a pouco eu pego o microfone para a gente conversar um pouquinho, você contar um pouquinho da sua história. Tássia veio aqui hoje para mostrar pra gente um método, né, diferente, revolucionário para a cobertura de estrias, esse mal que afeta quase todo mundo aí, né, principalmente a mulherada, né? Hoje tem o que fazer, né? É isso, Tássia. Porque antigamente não tinha, né, claro. E como? Então hoje eu vou apresentar para as meninas aqui, para o pessoal do programa. Como era difícil, né? É, o método que eu sou autora. Então eu sou esteticista, já trabalho com estrias há mais de 9 anos. Sim. E quando eu comecei a atuar com estrias, com as técnicas tradicionais, eu percebia que não tinha bons resultados. Então é muito comum a gente conversar com pessoas, né, e falar assim, nossa, eu fiz 10 sessões de tal procedimento e não vi um bom resultado. E aí, na minha prática clínica, eu comecei a perceber que algumas técnicas tinham um melhor resultado. E eu comecei a unir essas partes boas dessas técnicas a tirar as partes que não davam tão resultado. E aí veio o método Microderm, que é o método que eu trabalho hoje. 10 anos, mais ou menos, você 9 trabalha anos com que isso? eu trabalho com estrias. 9 anos, já quase uma década, Nossa, né? sim. E já foram vários, então, os procedimentos, várias as técnicas que você tentou, né? Ou até trabalhou mesmo. Já. E nunca deu tão certo, é isso? Não. Na faculdade, quando eu fiz faculdade, era uma faculdade de tecnólogo, e aí a gente tinha o atendimento às clientes na própria faculdade. É como se fosse um estágio não remunerado durante toda a faculdade, então foram 3 anos atendendo. E quando eu fazia os atendimentos, eu via que as clientes ficavam muito chateadas, porque elas vinham com a questão das estrias, né? E estria não é só beleza, é autoestima, é autoconfiança. Então eu via que elas vinham ali com aquela questão, com aquela dificuldade, né, de se aceitar com as estrias. Muitas vezes tinham sido mamães e não se reconheciam mais no corpo delas. E aí a gente atendendo ali com as técnicas que já tinham, eu percebia a frustração delas meses depois, quando elas saíam, né? E aí a ideia era que estaria tratado, mas não estava. Vou aproveitar então que você está dando esse relato. Já vou conversar um pouquinho aqui com Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo. Então tá bom. Bruna, Tássia te trouxe hoje como modelo, né, para falar um pouquinho justamente, né, dessa questão. É um problema que afeta muita gente, né? Muita gente, principalmente a mulherada, né? A gente quer sempre estar bonita, com a pele lisinha, né? Mas é difícil, né? Porque a gente tem aí um monte de questão na nossa vida, né? Mas eu queria saber de você, por que você procurou Tássia? Tássia referência. Já eu vi ela voltado, né, com a Natália. Eu falei, procedimento bom, então vou fazer, até porque eu também já fui mãe, sei bem como é ter estrias em todos os lugares do corpo, então é complicado. Por que estrias te incomodam? Marca o corpo inteiro, a gente tem que estar... Bota uma roupa aqui, bota outra ali para poder cobrir. E aí, agora que tem Tássia, a gente vai poder botar um biquíni, a gente pode botar uma roupa mais
né? Para poder estar mostrando mais o corpo e nada de estrias. É isso que eu queria saber. Em algum momento você já deixou de usar uma determinada roupa ou já deixou de ir num determinado lugar, como numa praia, por exemplo, ou em alguma festa onde ia ter ali uma piscina, uma viagem onde ia ter uma piscina e você falou, ah, não, é melhor eu nem ir para não ter que colocar um biquíni. Sim. Já aconteceu? Várias vezes. É. De escolher um biquíni para tampar as estrias e você ficar um pouco mais à vontade com um biquíni de cós alto, por exemplo, para não estar mostrando as estrias que tem na barriga ou no colote, enfim. Então, são N lugares que a gente tenta dar uma tapeada aqui e ali para poder estar escondendo as estrias. Você é mãe? Sou mãe. É mãe, e aí Deu aquela na gravidez... esticada e dá aquela esticada abençoada. Aí volta e quando volta já cheio de estria. Você, inclusive, né, Tássia, atende muitas mães, né? Sim. É um dos maiores públicos, né? É, exatamente, né? As mães, elas têm ali um corpo, depois da maternidade, é uma outra mulher. É isso? Sabe o que é bom a gente falar, Clara? Eu recebo muitas mamães que se culpam pelas estrias. Olha, Porque na sociedade se fala, né? Ah, então se teve estrias é porque não cuidou. Então se teve estrias, a culpa é sua. não E eu é recebo- genética também, né, Então, gente? existem vários fatores. É claro que a gente tem sim que pensar no ganho de peso durante a gestação, Sim. né? Quanto mais a barriguinha cresce lentamente, menor o risco de dar as estrias. Mas existem vários outros, né, motivos. Então, consumo de açúcar ao longo de toda a vida pode causar uma quebra de colágeno na pele. Existem medicamentos que podem ajudar a causar estrias, que são os corticoides. Questão de alimentação, genética. Hoje em dia, a nossa alimentação, ela é muito alterada. Então, acaba que tem hormônio, né, no frango que a gente come. Então, isso também pode alterar ali a nossa pele e pode favorecer as estrias. Então, isso é muito importante. Não se culpem, mamães, né? Se tiver aparecido estrias, vamos tratar. Hoje em dia tem tratamento, tem solução. A gente consegue, né, ajudar ali a elas se sentirem melhores. Mas, claramente, não é uma culpa da gestante que aquilo aconteceu. Então, quer dizer, dá pra gente tentar evitar as estrias? Dá para tentar evitar. Isso Como também que- é importante. Como que a gente faz? Como que a gente faz? Muita gente nessa, né, de, então não é culpa minha, então não vou fazer nada. Então, não, tá? Dá sim pra gente tentar evitar. Claro, o aparecimento das estrias, ele é multifatorial. Então, não é por causa de uma coisa. Ah, eu passei creme, então eu não tenho estria. Não é assim, porque a hidratação é um fator. Mas existe a hidratação, né, deixar a pele nutrida, o creminho, o óleo. Existe uma boa alimentação. Muita existe água o que cuidado, tá aí exato. relacionado com a hidratação A também. hidratação, né, por dentro também, É. beber água. Existe o cuidado com o peso ganhado na gravidez. Então, assim, tem vários outros cuidados que são importantes para a gente conseguir evitar. E aí, o outro ponto importante. Se a gente não consegue evitar, a gente tenta o tratamento. Sabia que muita gente acha que é passar óleo, né? Muita gravidinha fala assim, nossa, eu bresuntei minha barriga de óleo. E, na verdade, o óleo, especificamente sozinho, ele não vai ter um total poder de hidratação, porque óleo e água não se misturam. O que o Olha. óleo faz? O óleo, ele faz a perda de água na pele ser diminuída. Então, ele mantém na pele uma hidratação. Então, quando ele é misturado com um creme, que é um creme hidratante, que puxa a água para a região, aí ele é legal. Olha então, que eu vai fiz hidratar. certo sem querer. Aí, tá vendo? Então, você vai hidratar. Eu fazia isso na minha gravidez, mas foi sem Maravilhosa. querer, nem Aí, ó, sabia. foi no feeling. Ó. Você vai hidratar e passar o óleo. Aí funciona muito bem. Agora, quando é somente o óleo ele não consegue nutrir completamente essa pele. Então, é bom misturar. A gente tem vários óleos, né, que podem ser utilizados no mercado. Nós temos óleo de rosa mosqueta, que é maravilhoso para a pele, mas sempre unindo com um creminho hidratante realmente que vai ajudar a hidratar a região. E não só barriga, né? Barriga, seios, aqui atrás, porque a pele das costas também estica. Sim. Então, todas as regiões que vai esticar um pouquinho mais. Até as pernas, né? Eu vejo Sim. nos joelhos, É, comum. nos braços mesmo, né? Atrás do joelho, né? Muita gente tem estria. É, um monte de região aí, quase no corpo todo. Exatamente. Essas safadinhas aparecem, né? Aparecem, infelizmente. Mas é isso aí. O importante é que tem tratamento. Ihu! Essa que é a alegria. E é para isso que a gente está aqui agora, né, com a Tássia, para falar justamente desse tratamento. É um tratamento... É um método novo que você criou, é isso? Sim, já tem 5 anos o método microderme, né, na forma que ele está hoje. Então, basicamente, o método ele une ativos
né? Que eu sou cosmetóloga também, então eu estudei por esses ativos que poderiam melhorar a pele. E são ativos que o nosso corpo já tem. Então, ele não é perigoso, igual a gente vê alguns procedimentos, né? A pessoa fez, deu uma reação e vai ter que remover. Não, o nosso organismo já produz ácido hialurônico, vitaminas, fatores de crescimento da pele. Porém, eles não estão ali tão concentrados naquela região da estria. E aí, a gente usa esses ativos na região da estria, junto com o equipamento, que eu já vou mostrar, que é o mesmo que a gente faz micropigmentação, de sobrancelhas, enfim. E aí, a gente consegue, com o movimento certo, ativar a circulação na região e fazer com que esses ativos melhorem a pele de dentro para fora. Mas Então, não é uma micropigmentação. Não, a gente não vai usar pigmentos. Não usa tinta Não, nenhuma, nenhum nada. tipo de pigmento. Olha só, gente, que interessante. Eu já trabalhei alguns anos com a camuflagem e, inclusive, a camuflagem é a tatuagem, né? Nas estrias, manchas, enfim. E a camuflagem, quando eu trabalhei com ela, eu aprendi muito em relação à profundidade da agulha, ao movimento, mas a parte do pigmento realmente eu não gostava, porque acabava que com o passar do tempo, um pigmento na pele pode vir a mudar de cor. Então eu sempre pensava, como que eu posso melhorar isso daqui? Então foi quando eu tive a ideia de tirar o pigmento e trazer realmente os ativos, né, para melhorar a pele como um todo. Olha só, a gente pode ver então como é que funciona. Claro, vamos lá. Então, Tá você aqui disse, separadinho. é um dermógrafo, né? Um dermógrafo. Esse, Já tá esse aqui equipamento. arrumadinho. Não tem tinta nenhuma dentro. Tem Não. alguma coisa por dentro? Não, ele só tá encapadinho aqui, tudo certinho, né? E aí uma a gente agulha. vai Tem ligar. uma agulha aí? Tem uma agulha e o equipamento. Esse dermógrafo, ele é sem fio, né? Porque eu acho mais fácil para demonstrar. Mas, tanto faz, quando é com fio também, a gente liga na tomada Que e é o usa. mesmo equipamento, você disse, da micro. Mesmo equipamento da micropigmentação de sobrancelhas, da camuflagem, delineado de olhos. A micropigmentação, em geral, geralmente utiliza o dermógrafo. Mas sempre com algum pigmento. Sempre com pigmento, é. E esse, no caso, não tem nada, gente. Eu achei incrível isso. É maravilhoso. Diferente, né? Sabe o que é o mais legal? Hum. Que é uma dúvida geral? As pessoas me perguntam muito, Tássia, como que com esse equipamento você consegue melhorar qualquer cor de estria? Porque pensa comigo, se a estria tá branca, a pele tem que escurecer. Se a estria tá escura, a pele tem que clarear, concorda? Mas você devolve a cor natural. Exato. Por quê? Porque o nosso corpo ele é tão perfeito que as nossas células elas sabem exatamente qual é a cor geneticamente que a gente nasceu. Então, quando existe uma estria, existe ali naquela região uma alteração dessa cor que a gente nasceu. Se a estria está branca, a gente teve ali uma perda de coloração. Se a Ela tá estria escura. escureceu, a gente teve uma coloração alterada para mais. Então, quando a gente faz o método, a gente consegue voltar aquela pele ao estado natural. Seja mais claro ou mais escuro. De Deus, menina. E não, perfeito. Deus é perfeito. Não é? Sim. Maravilhoso, né? Então, realmente, aquilo que você falou, nossas células são inteligentes, é que é de Deus. É de perfeito, Deus, é é isso. perfeito. Vamos embora. Então, mostra pra gente como é que faz, Como é que Tássia, faz? por favor. Então, ó, vou colocar minhas luvas, né, pra ficar tudo certinho. A gente chama cliente ou paciente? Tanto faz. Bruna, você quer ser chamada como? Paciente. Paciente. É isso, Mais né? chique, Tá fazendo né, aí um Bruna? procedimento. Procedimento com Tássia, então É. tem que Não ser é? Tássia paciente. maravilhosa. É isso aí. Então, combinado, Bru. É isso aí. Há Bom. quanto tempo você queria fazer esse procedimento? Nossa, tem a idade da minha filha, 9 anos. Nossa. É mesmo, Bruna. Então, quer dizer, realização de um sonho. Sim, É? realização de um sonho. exato. Olha que coisa. Ó, e aqui a gente vai fazer uma área pequenininha, mas a Bruna está super convidada para ir ser atendida corpo inteiro, tá? Iu, agora Tá mais sim, do que hein? convidada. Agora sim. Era tudo que a gente queria ouvir, né? É, Ó, ué. até palmas a Amaral Arrasei. soltou pra gente, o nosso sonoplasta. Ai, ai. Agora sim. Olha, eu vou começar limpando a pele dela, tá? É um lencinho umedecido com clorexidina de 2 a 4%. Qualquer procedimento que a gente vai fazer que utiliza agulha, a pele tem que ser limpa, né? Então, eu vou fazer uma tatuagem. Você não pode chegar com a pele assim do nada e botar uma agulha. Tá. Tem que limpar a pele antes. Então, aqui a gente vai utilizar a clorexidina de 2 a 4%, porque ele é um antisséptico. Ele faz a limpeza da pele, né? Então, ele diminui a vida microbiana de qualquer bactéria, vírus, protozoário que possa ter aqui, para não contaminar nosso procedimento. A gente pode dar uma viradinha Podemos, aqui, ó, eu pra ia cá? já Aê. dar essa dica. Assim a gente consegue mostrar melhor, né, Bruna?
Vou vir com uma gazinha, só para deixar bem sequinho. E as estrias da Bru aqui, elas são bem fininhas. Eu não sei se a câmera vai pegar muito bem. Porém, depois que eu fizer algumas, vai pegar bem. Vocês vão ver, porque a pele fica vermelhinha. É. Vai dar pra ver direitinho. É, são bem fininhas mesmo, dá pra ver É. não. Aqui olhando eu consigo enxergar, mas Aham. bem fininhas, né? Essas daí nem incomoda tanto, né, Bruna? Fala a verdade. Mas tem outras, tem outras. Tem outros piores. Aqui eu já liguei o equipamento, né, o dermógrafo. E aí, basicamente, eu pego um pouquinho do sérum que tá aqui e venho fazendo um movimento na pele. Muita gente tem medo, falando assim, ai, mas a agulha não é grande? Não, a agulha vai ficar aqui mais ou menos 1 milímetro para fora. Então é bem pouquinho. Não é uma enfiada de agulha tipo injeção, Aham. é um arranhado. Vai vir arranhando a pele. É como uma micro mesmo, né? Quem já fez a Isso, micro, aham, pigmentação, tem aí uma noção aí de Ó, vou virar. sensação, vai. Posso começar? Pode começar. Bru, vou começar, tá? É só esticar a pele e vir fazendo o movimento. Aqui, Dói, Bruna? Não, por enquanto tá tranquilo. não é comum sentir Esperava dor, mais. viu? É. Não é comum. É bem incomum, na verdade, sentir dor. É claro que dor é relativa e cada pessoa, né, vai ter uma Aham. sensibilidade. Mas não é comum, porque realmente é um arranhãozinho. Então Existem é isso. regiões do corpo que são um pouco mais sensíveis. Onde a pele é mais fininha, assim, mais perto da barriga, mais embaixo, assim, são regiões mais sensíveis. Mas aqui no braço, geralmente, não. Ah, aqui começou a ficar vermelhinho. Olha aí. Você consegue ver, Clara? Será que o pessoal de casa consegue ver? Conseguimos, Ó. conseguimos. No vídeo tá ali bem Esse vermelhinho. vermelhinho, ó, É tá a vendo região. que começou? Esse vermelhinho, ele é muito importante, porque é ele que me fala que eu estou no lugar certo. A nossa pele, ela tem 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A estria acontece na segunda camada, do meio, que é a derme. Então, eu tenho que ir na derme para eu conseguir um bom resultado. E aí, qual que é a questão? Se eu for somente na epiderme, a epiderme não é vascularizada, não tem sangue. Então, não fica os pontinhos Você de não sangue. consegue trazer o resultado. Exatamente. E aí, quando eu vejo esse vermelhinho, os pontinhos de sangue subindo, eu sei que eu estou na camada correta, que é a derme, que é onde eu consigo realmente tratar essa estria. Bacana. Olha, a gente tem poucos minutos aqui, Tá bom. Tássia. Eu vou pedir pra gente encerrar Tá bom, aqui já essa deu pra ver o demonstração. detalhe? Obrigada, Bruna. Depois você faz o resto, tá bom? Faço sim, claro. Vou trabalhar nela ali. Obrigada. Enquanto a gente mostra alguns resultados, Tá bom. eu vou pedir para você dar aqui umas últimas informações sobre Tá isso. ótimo. Quantas sessões são necessárias para a gente ter esses resultados que a gente vai mostrar na tela? Então, quantas sessões são necessárias? Varia muito. Porque Depende da da profundidade, estria, exato, pessoa da para pessoa, a profundidade, cor de exatamente. pele. Tudo influencia. Tá. A gente pode fazer em qualquer cor de pele, tá? Tá. Qualquer uma. Se a estria tá branca, tá vermelha, tá marrom, Mas olha esse roxa, a resultado, gente consegue gente, é fazer. incrível. Esse foi resultado de uma aluna maravilhosa, que eu tenho hoje mais de 10 mil profissionais do método Microderm atuando em 36 países. Então, elas arrasam Olha muito. isso, Olha isso. é muito diferente. Resultados das profissionais do método. E a gente consegue ali uma média de sessões, de 3 a 6 sessões, na média. Mas tem Aham. gente que pode precisar de menos, tem gente que pode precisar de mais. Ó, ali uma única sessão já sumiu praticamente a estria da pessoa ali Ficou no lindo, joelho, né? Essa profissional arrasou, ficou Incrível. maravilhoso. Dá para fazer em qualquer parte do corpo, Qualquer parte do corpo. qualquer pessoa, qualquer idade, Qualquer pessoa acima de 16 anos. acima de 16 Pra anos. ficar certinho. Risco. Tem algum? Não tem algum... risco porque não é um produto que, por exemplo, que eu vou ter que colocar e se der alguma coisa eu tenho que retirar. Uhum. Como são ativos que o nosso corpo já tem, é algo que o nosso corpo vai absorver e pronto. E dá para cobrir também cicatrizes e manchas? Cicatrizes e manchas brancas, sim. Que é muito bacana também. Então, é uma solução aí Exatamente. para várias situações, né, Tássia? Exatamente. Gente, mais informações, eu vou passar aqui os contatos da Tássia, o Instagram, @Tássia Piesaroli, como tá aparecendo ali na tela. Tem que Também aparecer. o site, né, tassiapiesaroli.com. O Instagram do Método também tem, né? Tem. @Método Microderme. Microderme, @Método Microderme. Então, é o nome do método da Tássia, que ela criou e que está revolucionando, né? Faz uma grande diferença, devolve a autoestima. Sem dúvida. E a alegria de Autoestima, muita gente, né, autoconfiança. Tássia? Exatamente. Obrigada, viu? Foi um prazer te Obrigada, Eva, conhecer. Foi um prazer.
Até uma próxima oportunidade. Bruna, obrigada. Tchau, tchau. Até uma próxima e sucesso no seu tratamento, que agora começa de verdade, né? E a você que tem em casa, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Não sai daí não. Tem alguma dúvida sobre startup? Esse é o nosso assunto do próximo bloco. E aí você já pode ir mandando aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886, como está aparecendo aí na sua tela, tá bom? A gente espera a sua pergunta, a sua participação. Obrigada pela sua companhia. Fica com a gente, hein? A gente já volta. Já estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Muito obrigada pela sua companhia. A gente aprendeu muita coisa bacana aqui no nosso programa hoje. A gente trouxe aí o tema vacinação dos pets nesse mês aqui, que é um mês que é especial, né? Que chama a atenção para a vacinação contra a raiva. A gente também trouxe aí um método diferente, aí um método de cobertura de estrias, que é bem diferente, bem eficaz e me impressionou, viu? A gente teve uma modelo aqui, mostrou aí os antes e depois e olha, é um método que veio para revolucionar. E nesse momento a gente vai falar agora sobre startup. Vamos mudar totalmente aí de assunto, vamos falar sobre esse modelo de negócio que talvez nem todo mundo conheça, né? Como criar uma startup? O que é uma startup? Você sabe o que é isso? Bem, quem está aqui para falar sobre esse assunto para a gente é o Felipe Martins, que é empreendedor. Felipe, muito bem-vindo, prazer te conhecer, viu? Prazer meu, muito obrigado por receber aqui e trazer um pouquinho sobre a experiência no ramo da startup, né? E por que o Felipe está aqui? Felipe está aqui porque ele é empreendedor, ele criou uma startup de muito sucesso, né, Felipe? E é por isso que ele veio até o nosso programa, foi convidado a participar aqui do nosso programa para explicar para a gente, né, o que é exatamente uma startup. Para quem não sabe, né, traz para a gente assim de uma forma bem leiga, Felipe. Perfeito. Vamos trazer aqui um pouquinho sobre startup. Vamos dizer empresas normais, uma padaria. Para você conseguir escalonar uma padaria, para ter várias padarias, você precisa de muitos esforços e você precisa ter um local físico em vários lugares da cidade ou do estado, enfim. No caso de startup, como uma empresa de tecnologia, o escalonamento dela é diferente de uma padaria, que você precisa ter vários locais físicos, você consegue fazer isso de forma online, sem precisar ter um local físico naquele lugar. E aí você consegue escalonar isso de forma muito mais rápida e muito mais eficiente, tendo mais um retorno sobre lucro e tendo menos custos. Por exemplo, uma padaria, para você conseguir crescer, a receita junto com o crescimento é muito linear. Então, você não tem um lucro muito maior, diferente do começo. Logo na startup, quando você cresce muito mais, escalona, o lucro é maior do que a despesa. Então, isso faz você ter uma rentabilidade maior. Então, e sempre startups são empresas com base de tecnologia. Então, por exemplo, a Google, a Uber, por ser mesmo empresas grandes, elas também são consideradas como startups, porque é uma empresa de tecnologia que tem tecnologia embarcada e que faz atendimento disso em vários lugares do mundo. E isso é uma diferença de uma startup de uma empresa normal. Como, por exemplo, né, você trouxe aí a Uber, né, uma empresa de transporte de passageiros, ou também de entrega, né, a Uber também faz entrega, Sim. né? Mas, no caso, tudo isso acontece como? Por meio de um aplicativo. É por isso que a gente está falando aí que é uma solução ligada totalmente à tecnologia. À tecnologia. E pode acontecer, né, de ela estar aí em vários ramos, né? Uma startup, ela pode estar em tudo quanto é tipo de ramo, né? Na saúde, na educação, em tudo. Perfeito, isso. Hoje, como o mundo mudou, principalmente as ferramentas ali para você conseguir ter uma qualidade melhor, uma eficiência melhor, um atendimento melhor, a tecnologia ajudou muito isso, não só na parte ali de automação, né, machine learning, mas também na parte de IA, que hoje, queira ou não, é muito fácil as pessoas físicas usarem, só que
não agora, um tempinho atrás, já existia a IA, a inteligência artificial, que é uma tecnologia embarcada no sistema. Só que, como agora virou o boom, as pessoas conseguem usar isso de forma muito melhor e você vê essa tendência sempre aumentando. E você falou, né, sobre os ganhos de uma startup, né? O quanto esses ganhos podem vir a curto prazo, né? Mais rapidamente do que uma outra empresa comum. Mas seria uma empresa de alto risco? É um investimento de alto risco? Obviamente, startups, quando ela começa, ela sempre vem com um contexto ali de trazer uma inovação que não está no mercado. Então, por exemplo, no começo que foi criado o Instagram, quando ela foi criada, aquele tipo de rede social, de foto, que você consegue seguir as pessoas, comentar, era uma coisa, ainda mais no smartphone, que era bem ali mais otimizada, era uma coisa diferente do que existia, por exemplo, no Orkut. Então, essas inovações que você quebra a barreira ali de uma bolha, isso tem um risco muito grande. Pode dar certo, se der certo você ganha muito, mas pode dar errado e aí é um fracasso. Então, basicamente, existe um grande risco ali, porque toda startup que é criada é para quebrar uma bolha e trazer uma inovação surreal. Vamos dizer também um exemplo, a Netflix. Antes da Netflix era DVD físico, era fita, cassete, e ver a Netflix com o online ali, você assistir sem precisar de algo físico ali, de um CD ou de uma fita cassete, e isso quebra os paradigmas e faz a empresa furar a bolha e ter um lucro muito maior por conta daquele risco. Então, quer dizer, uma solução ali que chega realmente para impressionar. Mas, às vezes, o que impressiona na tua cabeça não obrigatoriamente vai impressionar o cliente, né? Para reduzir esses riscos, o que a gente faz? Eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho da sua história, Felipe. Como é que você pensou em criar a sua startup, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que você avaliou riscos ou você não avaliou, você teve sorte? Como é que funcionou isso para você? Queria eu que tudo fosse sorte, mas vamos lá. Toda startup que é criada, ela tem que ter um propósito, que é o quê? Resolver o problema do cliente. E resolver com a inovação, com um método diferente que vai trazer menos custos operacionais e mais rendimento. Então, ao perceber isso, quando eu era lá do interior da Bahia, eu via que na minha região não tinha ponto de ônibus. E existia motoboys ali que faziam o serviço de transporte de pessoas, só que de forma muito desagradável, né? Não tinha higiene ali, muito bagunçado. E aí eu tive a ideia de trazer a Giros, nesse primeiro momento, né, antes da pandemia, como uma solução de serviço de transporte de pessoas por moto. E aí, trazendo essa inovação das pessoas conseguirem usar isso diante do aplicativo, sabendo que o motoboy está com os documentos todos em dias, que ele vai oferecer uma touca higiênica para o cliente e vai levar ali tanto de manhã, tarde, à noite, feriado, fim de semana, para qualquer lugar sem problema nenhum, e ela conseguir compartilhar isso com outra pessoa para ver que está indo tudo seguro, a gente acaba quebrando os paradigmas ali e resolvendo uma dor específica ali para os clientes e conseguindo dar certo. Então, antes de você já executar o plano, você tem que planejar. Por que isso, eu vou fazer isso? Qual o tamanho do meu público que eu vou impactar? Isso realmente vai resolver a dor? O que o meu público prefere hoje? É uma corrida muito mais barata? Ou é a qualidade? Ou é a abrangência? Então, existe hoje uma metodologia de execução que chama MVP, o mínimo viável possível, que você cria ali sem mínimo de custo possível para você conseguir metrificar o seu cliente da melhor forma e entender se ele é o público melhor para o seu negócio. E aí você não precisa gastar um horror de dinheiro para criar um negócio sem você ter certeza, e isso é com baixo risco, é claro. Aí você faz ali um tipo de um teste, é isso? Isso mesmo, um tipo de teste. Aí eu vou entender que
que tipo de pessoas vai usar meu serviço, quais as que vão usar mais ou menos, os que não vão usar, como eu posso melhorar para a pessoa usar com recorrência, como eu faço ela ter o nome da minha empresa na cabeça, porque toda vez ela precisar disso, ela vai lembrar e vai usar ou vai recomendar. Então, tudo feito com bastante estratégia. Isso. É necessário a estratégia para conseguir dar certo. Eu só vou chamar aqui o nosso público, Felipe, caso você tenha alguma dúvida sobre startup, sobre esse modelo de negócio, quer fazer alguma pergunta para o Felipe, que é um empreendedor de sucesso, que teve ali uma ideia inovadora, envolveu a tecnologia, trouxe aí uma solução para as pessoas lá, primeiramente, da região dele, no interior da Bahia, né? E hoje está aqui em São Paulo, hoje está em vários países, é isso, sua empresa? Não, estamos em 350 cidades hoje do Brasil. Do Brasil. E estamos na implantação em Portugal. Ó lá, já está indo para fora, né? É isso. Mas é uma empresa que começou pequenininha, que agora já é uma gigante. Você vai contar um pouquinho sobre quanto tempo que levou para chegar até aqui. Mas se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Você pode fazer a sua pergunta aqui para o nosso convidado, Felipe Martins, hoje, trazendo então um pouquinho da experiência dele. E aí você falava então, né, do passo a passo, né, para a criação de uma startup, trazendo como exemplo o seu modelo, né? E aí você começou ali pequeno, né? Fez tudo ali com estratégia, descobriu quem era o seu público-alvo. E aí você mudou, fez mudanças, você vai fazendo mudanças ali no meio desse processo até chegar àquilo que é adequado? Com toda certeza. Como a gente está sempre em teste, a fase de teste é isso, é você entender o melhor padrão ali para conseguir escalonar. Então, nesse meio tempo, você muda muito, né? Isso não dá certo, isso dá certo. Mas essas coisas você consegue mais perceber quando você começa a executar de verdade. Então, a probabilidade existe, mas você executar, isso vai ter uma maior coerência do que você está planejando ali e seguindo o fluxo do mercado. Você pode ter a opinião e ser forte na opinião, falar, não, é isso e pronto, mas os dados dão uma coisa divergente, que o mercado é esse, infelizmente você não consegue seguir e escalonar, né? É bem complicado isso, por isso que você tem que ter a expertise ali emocional, psicológica, com um bom líder ali de engajamento, os colaboradores, para seguir o que o mercado precisa e você crescer junto com essa oportunidade. E sempre dando muita atenção ao feedback do seu público. Total, essa é essencial. O feedback é sempre necessário. Eu estou com dificuldade de solicitar porque aparece essa mensagem. E aí a gente, melhorando, deixou mais otimizado, não aparece mais a mensagem, já está mais fácil para o cliente usar. Então, a gente sempre vai melhorando diante do feedback e diante dos dados para conseguir atender o maior público possível. E aí você chegou nesse modelo, né? Quando você teve essa ideia, falou, poxa, acho que eu vou abrir uma startup, né? E aí começou a fazer todos esses testes e coisa e tal. Você teve um investimento seu mesmo. Você conseguiu fazer ali um investimento baixo. Sim. Eu li uma reportagem sobre isso. Posso falar o valor? Não tem problema? Não Acho que seria 12 mil, não é isso? Isso mesmo. Fez ali um investimento de 12 mil para chegar numa empresa que hoje é avaliada em? Hoje tem 150 milhões. 150 milhões. Então, quer dizer, valeu muito a pena, né, Felipe? Um pouquinho. Né? Dá para dizer que valeu bastante, né? É claro que eu imagino que você teve aí vários desafios no meio desse caminho, né? São quantos anos já que você está com a sua empresa ativa? A gente vai fazer 6 anos hoje, em setembro. Quer dizer, em 6 anos de empresa, olhem quanto é o modelo de startup. Chegou o valor. Como eu disse, você consegue crescer muito mais rápido do que uma empresa normal. E isso em pouco tempo, né? Mas se quebrasse também não seria um valor tão alto perdido, né? Depende de cada um. Depende de cada um. Né? O que a pessoa tem ali, o quanto que ela investiu da vida dela. Isso. Cada vez você vai mais crescendo, você vai entendendo melhor o mercado, a probabilidade, e você com uma visão sempre estratégica, a probabilidade de você
quebrar totalmente é mais difícil. Por isso que é bom você sempre ver a tendência do mercado, onde ele vai, qual é o direcionamento. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom no meu caso. Eu comecei e criei com um transporte de passageiros por moto. Só que hoje o meu maior foco é serviço de entregas. Então, hoje a Giros funciona com serviço de entregas e não mais transporte de passageiros por moto. Por quê? Porque o mercado tendencionou a isso. Veio a pandemia, ninguém podia mais sair de casa. Vários motoboys não poderiam fazer transporte de pessoas, viraram motoboys. Olha. E empresas que não tinham serviço de entrega precisaram fazer entregas. E isso tendencionou eu focar num serviço de entregas para o crescimento dela. Porque se eu não focasse nisso, eu falar, não, é transporte de pessoas e é isso, eu teria quebrado. Se você não tivesse se aberto, né, para o novo, né? A Sim. gente tem que se abrir para o novo e realmente avaliar, né, e ver qual é o melhor caminho a se seguir naquele momento. Sim, tem um ditado que eu falo sempre. O novo, no começo, pode ser bastante ruim, mas se você seguir a tendência velha, vai te dar trabalho até a morte. É isso, e é verdade, né? E outra coisa que eu vi que é uma característica sua também, Felipe, da sua empresa, é de sempre inovar, né? É muito importante sempre inovar quando você tem uma startup, né? Que, por exemplo, eu vi que você investe muito em inovações de segurança, por exemplo, né? Que é algo de grande importância, é o que te dá um destaque. Eu vi que você inova também na questão de pontuação dos seus parceiros, dos seus entregadores, não é isso? Sim, a gente tem a tendência sempre de trazer melhorias e diante os feedbacks dos entregadores, dos clientes, e isso a gente faz essa transformação para trazer inovações diante do que já tem. Então tem essa parte da score, né, que o entregador ele começa com score ali, cada vez que ele vai fazendo as corridas dentro do prazo, tudo certinho, vai aumentando e nisso ele ganha benefícios. Tem a parte ali do cliente, do serviço dele de troca de dinheiro, maquininha, e nisso aí conectar com entregadores com score maior para ter uma segurança maior ali, uma confiabilidade. A gente tem também a parte de antecipação de recebíveis do entregador, para ele conseguir ter o dinheiro mais rápido. Então, são transformações e inovações que a gente sempre vai trazendo para melhorar cada vez mais, para atender da melhor forma o público. Então, quer dizer, uma startup, né, esse modelo de negócio que começou ali pequenininho, numa cidade do interior da Bahia, hoje está em 350 cidades brasileiras e indo agora para Portugal. É isso que você falou, né? Isso confirmando a mesmo. informação. Então, assim, a gente pode dizer que com certeza é um modelo de negócio que teve muito sucesso, né? Só que a gente sabe que você tem ali uma expertise em tecnologia, né? Você tem bagagem em tecnologia, empreendedorismo. Então, assim, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para quem assistiu a essa entrevista e, de repente, ali se interessou, tem vontade de abrir uma startup, tem uma ideia na cabeça e fala, poxa, eu queria empreender numa startup, então eu queria tentar, né, começar. Qual que é o primeiro passo? Assim, que dica que você deixa para essa pessoa? Se prepare, a pessoa tem que estudar, ela tem que buscar realmente informações a mais, buscar pessoas que estejam já nessa área, né? Para que ela possa dar início com mais possibilidades de sucesso? Primeiramente, é procurar saber o porquê das coisas. Quando você cria um negócio, e hoje eu acredito que é bem mais fácil, você tem hoje a internet, tem o ChatGPT, tem várias possibilidades de você saber qual é a melhor forma de seguir aqueles passos. Aí, no online já está saturado, já tem todas as possibilidades, quer algo mais presencial. Hoje tem o serviço do Sebrae, que é do interior, consegue te ajudar ainda mais nisso. O Sebrae tem ali questões de startups para te ajudar com mentorias, que vai fazer possibilidade de acelerar o seu negócio, para você criar seu MVP. Quem é de capital, tem hoje nas capitais o Hub de Inovação, que isso me ajudou
Então, no interior, o que me ajudou, o Sebrae me ajudou nessa parte, aí no Capital foi o Hub de Inovação. Lá no seu Insta a gente tem algumas informações também, né? Sim. Eu vou deixar aqui porque o nosso tempo tá acabando, Felipe. Perfeito. Tá? Eu te agradeço imensamente. Vou deixar aqui o Instagram do Felipe, é Felipe Martins 01, certo? Felipe Martins 01. E também o Instagram, @GirosApp. É assim, Isso né? mesmo. Muito obrigada, viu? Prazer te conhecer. Desculpa, Prazer meu. queria que você trouxesse mais informações pra gente, mas nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua companhia, você que ficou com a gente aqui até agora. Beijo grande pra você e pra sua família, que Deus abençoe o resto da sua tarde e a gente se encontra na próxima.